do Renato Semenzato. Renato, eu tô com um sentimento de torcedor, esse é um tipo de jogo perigoso, concorda? Mais ou menos por aí, boa tarde. Boa tarde. Perigoso pro Juventude, que vai encarar a torcida do Criciúma. E o Criciúma jogando no Heriberto Wilson com o apoio do seu torcedor. E hoje é feriado, o jogo é 4 da tarde. Vai dar casa cheia, né? Vai dar casa cheia. O jogo é fundamental pro Criciúma, porque a gente vai mostrar a tabela de classificação na sequência e parece que tem 5 times querendo desgarrar. E o Criciúma está entre esses 5. Porque ontem, o primeiro colocado, o América... Ontem não, na rodada, o Vitória da Bahia, primeiro colocado, venceu. O segundo colocado, Vila Nova, venceu a Chapecoense em Chapecó. E o terceiro colocado venceu ontem. Se o Criciúma vencer o seu jogo, vai ser a segunda rodada seguida que os 4 times do G4 vão vencer. E isso você vai descolando do segundo bloco. Agora tem um time que não está deixando descolar, que é o Sport Clube do Recife, que não está no G4, mas por pontos ganhos, mas que por aproveitamento ele está, porque ele tem 2 jogos a menos. Então, a gente vai ver daqui a pouco a tabela de classificação. Por isso o jogo de hoje, ele é fundamental. Você tem uma diferença do Criciúma, o Juventude é 10º colocado. Então você tem uma diferença para o 10º colocado, que é de 5 pontos, 6 pontos, dependendo da rodada. Se no confronto direto você ganha, de 6 vai para 9. Se no confronto direto você perde, de 6 ela vem para 3, você entra na rodada. Então hoje o jogo é duro? Evidente, o Criciúma tem um adversário que vem de 4 vitórias consecutivas. Aliás, desde que o Thiago Carpini, treinador que foi vice-campeão paulista na Água Santa, jovem treinador, assumiu o Juventude não é que ele não perdeu mais, ele encaixou 4 vitórias. Agora a situação do Joinville era tão terrível até a 6ª rodada, que o Juventude venceu 4 seguidas e está em 10º. Então ele estava lá embaixo, lá na zona do rebaixamento. Tencate acena com a possibilidade de repetição de time, com o trio de ataque, com o Éder, com o Viseu e com o Fabinho, que acredito seja a decisão correta, só faz uma mudança na defesa. O Alisson Maia cumpriu a suspensão automática, volta, o Rayan, que é reserva, vai para o banco. O Alisson Maia forma a dupla de zaga com o Rodrigo. A gente tem aqui, João, para explicar exatamente o que eu falei, o que pode acontecer na tabela de classificação. O Vitória jogou e venceu, 25 pontos. É um aproveitamento maluco isso aqui. Coisa beirando 75%, isso não existe. Até o final da competição a gente não viu ninguém com esse aproveitamento. Mas é a 11ª rodada que está em andamento. Vila Nova veio a Chapecó, venceu com gol nos acréscimos. E o Novo Horizontino, jogando em casa ontem, também venceu. Venceu o Guarani, que despencou. O Guarani saiu dos 10 primeiros com a derrota. O Sport, por que eu disse que o Criciúma está no G4? Porque o Criciúma ainda joga nessa rodada. O Sport já jogou. Acontece que o Sport tem 2 jogos a menos que todo mundo. Aliás, um a menos que o Vila Nova. Um a menos agora, é. Um a menos que o Vila Nova, porque o Vila Nova tem um confronto direto com o Sport. Então, o que pode acontecer se o Criciúma ganhar aqui? Como o Mirassol perdeu na rodada, se o Criciúma faz 23 pontos, a gente já tem um grupo se descolando aqui. O Ceará quer chegar, venceu fora. O Juventude depende desse jogo. O Juventude está 5 pontos do Criciúma. Se o Criciúma ganha, o Criciúma abre 8. 8 parece pouco, mas para você tirar 8 pontos, você tem que fazer 3 rodadas perfeitas. Só para você ter uma ideia, o Juventude deu um salto de 12 pontos em 12 disputados e foi para 10º lugar. Então o Juventude vinha muito mal. Então o que pode acontecer é o Criciúma passar o Sport aqui momentaneamente, grudar no Vila Nova e no Novo Horizontino, e aí é só o critério de desempate que o separa, junto com o Sport, e dar uma distanciada da turma. Isso pode acontecer. Agora depende de hoje. Cabe ao Criciúma não trazer o Juventude para essa briga, dizer, você está em 10º? Segue aí em 10º que eu vou aqui no Como G4. o Criciúma tem feito jogos, né? A combinação da tabela de classificação, jogos de 6 pontos, né? Tem vários jogos. E onde é que é o próximo jogo do Criciúma? Vitória lá em Salvador. Então uma sequência duríssima. Uma sequência de Atlético Goianiense, antes ele pegou o Ceará, então uma sequência duríssima. Porque o Vitória já fez esse jogo, já tem um jogo, já fez jogo dessa rodada. Da rodada sim. Dessa rodada. Na rodada sim. Então se o Criciúma sair aqui de 20, for a 23 hoje, e depois no confronto com o Vitória, o Criciúma pode assumir a liderança. Pode assumir a liderança. Porque a importância desse jogo aqui, né, João? Como é que começou a rodada? O Vitória estava 2 pontos na frente, Vila Nova, Novo Horizontino e Criciúma tinham 20 pontos. Os 3 venceram. Então se o Criciúma vence também, ele dá. Agora, o Sport vai entrar para brigar aqui. Agora, desses 5 aqui, que eu aponto nesse momento, vivendo o melhor cenário,
eu acho que o que tem menos condição de seguir é o Novo Horizontino. O Vitória é muito forte, o Vila Nova fortíssimo, com o Claudinei fazendo um belíssimo trabalho, tem um jogo a menos. A gente fala, o Sport tem 2 jogos a menos. É verdade, mas um é contra o Vila Nova. Alguém não pontua aqui, né? Se você fosse apostar hoje, você apostaria Vitória, Vila Nova, Sport, Criciúma no G4? Eu tiraria o Novo Horizontino dessa turma, se bem que acredito que o Ceará venha para entrar nessa briga aqui ainda. Renato, bom jogo. Vamos na... 4 da tarde, estádio cheio. 4 da tarde, estádio cheio. Para lotar aqui o estúdio. Ney Lopes. Feriado, né? Vamos fazer uma pergunta. Vamos distribuir ingresso? Não. Vamos lá. Qual é a pergunta? Quer fazer a pergunta? Faz uma pergunta aí para ingresso de arquibancada. Vamos lá, então. Qual foi a última vez que o Criciúma e Juventude se enfrentaram? Qual foi a última vez que Criciúma e Juventude se enfrentaram? Se o pessoal tá ligado aí, a gente já... A resposta já falou. A resposta já foi dada aqui. Rapidinho, mas foi dada a resposta aqui. Se estão ligados, tá bom? Primeiro ingresso. Qual foi a última vez que Criciúma e Juventude se enfrentaram? E primeiro ingresso de arquibancada. Ney. Vamos lá, então? Vai lá. Um abraço.